Olá, bom dia para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo, estamos ao vivo e agora são 8 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. E a partir de agora você confere as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Mais uma semana aí abençoada para todos nós. E nós abrimos essa edição com uma atualização do conflito no leste europeu. Pelo menos 4 pessoas morreram após um bombardeio atingir casas e um shopping no distrito de Podil, em Kiev, na noite de domingo. Ainda faltam detalhes sobre mais consequências deste bombardeio. A guerra da Rússia e a Ucrânia chegou hoje ao 26º dia. A Ucrânia rejeitou um ultimato do governo russo para entregar a cidade de Mariupol. Mais cedo, o Ministério da Defesa russo informou à Ucrânia que eles tinham até as primeiras horas de hoje para entregar a região. O horário ucraniano tem uma diferença de 5 horas em relação a Brasília. A capital da Ucrânia terá mais um toque de recolher de 35 horas, como foi feito na semana passada. O anúncio foi feito hoje pela Prefeitura de Kiev, após a cidade ter sido alvo de novos ataques. O governo da Ucrânia acusa as forças russas de roubarem navios com o estoque de grãos ucranianos, além de atacarem uma área militar em Rivne, no oeste do país, e um tanque de amônia em Sumi, no leste, já perto da fronteira com a Rússia. O governo russo nega o ataque ao tanque, mas confirma ter atingido uma área militar. E nós vamos continuar acompanhando as informações sobre a guerra ao longo da nossa programação. No final de semana, a Rússia voltou a disparar mísseis hipersônicos contra a Ucrânia. O exército russo bombardeou uma escola de arte na cidade de Mariupol, no sudeste do país. A prefeitura informou que 400 moradores, incluindo mulheres, crianças e idosos, estavam refugiados no local. Mariupol está sob bombardeio pesado há várias semanas pelas forças russas e seus aliados separatistas pró-russos. A situação humanitária continua a piorar nas principais cidades ucranianas. Moscou anunciou neste domingo que utilizou mísseis hipersônicos pela segunda vez. O Ministério Russo da Defesa destacou em comunicado que um grande estoque de combustível foi destruído por mísseis de cruzeiro Kaliber disparados do Mar Cáspio, bem como por mísseis balísticos hipersônicos disparados pelo sistema Kinjal do espaço aéreo da Crimeia. Esses mísseis pertencem a uma família de novas armas desenvolvidas pela Rússia e que seu presidente, Vladimir Putin, descreve como invencíveis. Já o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que os corpos de soldados russos estavam espalhados nos campos de batalha e não haviam sido recolhidos. Segundo Zelensky, mais de 14 mil soldados russos foram mortos desde o início da invasão. No plano diplomático, a Austrália expandiu suas sanções contra a Rússia, proibindo as exportações de alumina e bauxita e prometeu mais armas e assistência humanitária para a Ucrânia. E em meio ao violento ataque da Rússia à Ucrânia, com bombardeios dia e noite e colapso total nos serviços básicos, a ONU informou que 10 milhões de pessoas conseguiram fugir do país. O presidente Volodymyr Zelensky continua na tentativa de manter a integridade do país e voltou a afirmar que está pronto para negociar com o presidente russo, Vladimir Putin, mas advertiu que se qualquer tentativa de negociação falhar, pode resultar em uma terceira guerra mundial. 10 milhões de pessoas, mais de um quarto da população da Ucrânia, tiveram que deixar suas casas devido à guerra, declarou neste domingo o alto comissário da ONU para os refugiados, Filippo Grandi. Esse número contempla os deslocados internamente e refugiados no exterior. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados informou neste domingo que 3 milhões e 389 mil ucranianos deixaram o país desde o início da invasão. O Unicef, a Agência das Nações Unidas para as Crianças, declarou que mais de 1,5 milhão de crianças estão entre os que fugiram para o exterior. Já o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, reiterou em uma entrevista à rede CNN que está pronto para negociar com seu colega russo, Vladimir Putin, enfatizando que sem negociações não será possível acabar com a guerra. Nos últimos dias, Zelensky multiplicou seus contatos por videoconferência com parlamentos estrangeiros para fortalecer o apoio à Ucrânia diante da invasão russa. Neste domingo, ele falou aos membros do Knesset, o parlamento israelense.
Também neste domingo, o embaixador da China nos Estados Unidos, Qin Gang, disse que seu país não enviou armas à Rússia para uso na Ucrânia, mas se recusou a descartar definitivamente a possibilidade de que Pequim o faça num futuro próximo. E na última sexta-feira, 31 ucranianos desembarcaram com visto humanitário em solo brasileiro. No próximo dia 26, que é um sábado, um novo grupo de 50 refugiados vindos da Ucrânia deve chegar em Curitiba, no Paraná. Mudando de assunto, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, revogou a decisão de bloqueio no Brasil do aplicativo de mensagens Telegram. De acordo com o magistrado, a plataforma de mensagens cumpriu integralmente as decisões judiciais da Suprema Corte. De origem russa e com sede em Dubai, o Telegram está instalado em 53% dos celulares brasileiros. E conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral, é o aplicativo que mais cresce no país. O fundador do Telegram, Pavel Durov, enviou pedido de desculpas ao ministro Alexandre de Moraes. E entre as medidas já adotadas, confirmou o combate à desinformação e divulgação de notícias fraudulentas. Agora vamos mudar um pouco de assunto e falar do tempo. O outono começou ontem e trouxe uma temperatura mais amena em grande parte do país. Vamos juntos ao vivo para a Praça da República, aqui na região central de São Paulo? O tempo está nublado e com uma leve garoa, típico do outono. De volta aqui comigo, vamos para o nosso telão conferir a previsão para algumas cidades do Brasil. Começando por São Paulo, hoje o dia vai ficar instável, com muita nebulosidade, mas não há previsão de chuva forte. A mínima na capital é de 16 graus e a máxima não vai passar dos 22. No Rio de Janeiro, a previsão é de chuva ao longo do dia. A mínima por lá é de 21 graus e o tempo fica um pouco mais abafado, mas a máxima não vai passar dos 24 graus. Para finalizar, em Belo Horizonte, Minas Gerais, o dia também será nublado e com chuva, mas com a temperatura fica um pouco mais elevada. A mínima por lá é de 19 e a máxima é de 27 graus. E a Defesa Civil Estadual e o Corpo de Bombeiros confirmaram que pelo menos 5 pessoas morreram e 4 estão desaparecidas após o temporal que voltou a atingir Petrópolis, na região serrana do Rio, desde a tarde de ontem. O boletim foi divulgado na madrugada desta segunda-feira. Foram mais de 95 ocorrências na cidade, entre deslizamentos e alagamentos. 2 óbitos foram registrados no Morro da Oficina, no Alto da Serra, que foi a área mais afetada no temporal do dia 15 de fevereiro. Os bombeiros estão mobilizados para atender as ocorrências. Também ocorreram salvamentos de pessoas ilhadas. A Defesa Civil explica que novos alertas de chuva podem ser emitidos a qualquer momento e pede que a população fique atenta aos avisos. Em caso de emergência, ligue para 199 ou 193. E nós vamos continuar acompanhando as consequências dessa forte chuva e voltamos com mais informações ao longo da programação. Mudando de assunto, um avião Boeing 737 caiu nesta segunda-feira no sul da China, segundo a Agência de Aviação Civil do país. A aeronave transportava 132 pessoas da região de Kunming para Guangzhou. Ainda não há informação sobre o número de vítimas. A queda aconteceu em uma região montanhosa e provocou um incêndio no local. A TV estatal chinesa informou que a operação de resgate está a caminho do local. Do total de passageiros, 9 fazem parte da tripulação da aeronave. O acidente aconteceu por volta das 2h30 da tarde, pelo horário local. Agora, falando de coronavírus, a vacina da Coronavac contra a Covid é eficaz e diminui as internações em crianças de 3 a 5 anos. Os dados são de uma pesquisa realizada no Chile, com quase 500 mil crianças imunizadas. Um estudo feito durante o surto da variante Ômicron no Chile, através da avaliação de quase 500 mil crianças vacinadas com a Coronavac, apontou que o imunizante obteve 69% de efetividade contra internações em unidades de terapia intensiva, 64,6% na prevenção de hospitalizações e 38,2% de efetividade contra a infecção pelo coronavírus.
Os resultados do estudo foram publicados ainda sem revisão por pares. Os dados de efetividade refletem os resultados da vacinação na prática em grandes populações. Na análise, os pesquisadores incluíram 516.250 crianças de 3 a 5 anos de idade vinculadas ao sistema público de saúde do Chile. Destas, 490.694 receberam a Coronavac e as demais crianças, chamado grupo de controle, não receberão a vacina. As crianças foram imunizadas com 2 doses com 28 dias de intervalo entre 6 de dezembro e 26 de fevereiro. Segundo os pesquisadores, as estimativas fornecem evidências da eficácia da vacinação em crianças. E ainda sobre esse assunto, o Brasil registrou o menor número de mortos por Covid em 2 meses. É o menor registro desde 16 de janeiro, quando o país somou 74 vítimas. Foram confirmadas mais 103 novas mortes por Covid-19 no Brasil. O total de óbitos pela doença desde o início da pandemia já chegou em 657.205. Também foram registrados 13.218 novos casos de Covid-19 no mesmo período. Ao todo, já são 29.630.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chega a 304 vítimas diárias. Em relação a 2 semanas, a curva ainda apresenta tendência de queda, com uma variação de menos 29%. A média de casos na última semana foi de 37.387 registros por dia. Os dados mostraram uma tendência de estabilidade, com uma redução de 8% em relação a 2 semanas. Hoje, no mapa da evolução da doença por regiões, 4 estados registraram alta: Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima e Tocantins. Em estabilidade estão 2 estados, Ceará e Espírito Santo. 21 unidades da federação registraram queda. Agora vamos para um balanço da vacinação aqui no Brasil. O país já aplicou mais de 407.436.000 doses de vacinas contra a Covid-19. De olho no nosso telão, vamos conferir o nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 175.256.000 brasileiros tomaram a primeira dose, o que representa 82,16% da população. Enquanto 158.863.000 brasileiros tomaram a segunda dose, o que representa 74,47% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em 73.316.000 brasileiros, o que representa 34,37% da população. Mais de 11.240.000 doses foram aplicadas em crianças que estão parcialmente imunizadas. E veja a seguir, casais ucranianos se casaram antes de lutar na guerra. Nós voltamos já. Já estamos de volta ao vivo, agora são 8h47. E olha só, uma ideia inovadora. Um projeto com voluntários do mundo todo está levando idosos para passeios em triciclos especiais. A proposta é combater a solidão de pessoas na terceira idade que têm baixa mobilidade e vivem em asilos. Vamos ver. O chamado Cycling Without Age, ou Pedalando Sem Idade, recruta dezenas de voluntários dispostos a passear com pessoas que vivem em casas de repouso e abrigos, como forma de melhorar o seu bem-estar. O projeto foi criado em 2012 na Dinamarca, a partir do desenvolvimento de uma espécie de triciclo com um banco para 2 na frente, onde o passageiro poderia sentar e apreciar a vista. E hoje está presente em ao menos 52 países. Há mais de 2.700 voluntários em todo o mundo, usando mais de 3.700 triciclos.
O laboratório geriátrico da Universidade Heriot, em Edimburgo, na Escócia, pode comprovar os efeitos de um dia de passeio em relação a um dia comum dos participantes que fizeram pelo menos 4 passeios. Por meio de uma escala científica, foi verificada a melhora em dias de passeio em relação ao humor, nível de estresse e de energia dos idosos. Que ideia legal. E olha, de volta ao destaque internacional, o ex-presidente peruano Alberto Fujimori, que foi detido por crimes contra a humanidade, vai ficar em liberdade por determinação da Corte Constitucional. Descendente de japoneses com uma trajetória bem-sucedida como professor universitário, foi o primeiro filho de imigrantes a conquistar a presidência peruana, ao superar nas urnas o escritor Mário Vargas Llosa. No final de 2017, recebeu um indulto presidencial, mas não levou muito para que ele perdesse novamente a liberdade. Agora, a Corte Constitucional aceitou um recurso que solicitava que a decisão judicial que anulou o indulto ficasse sem efeito. Fujimori ostentou um poder quase absoluto após dar um autogolpe em 1992, com dissolução do Congresso e intervenção no Judiciário. Com 4 condenações judiciais por crimes contra a humanidade e corrupção, a maior delas de 25 anos de prisão, ainda há peruanos que o tratam hoje como herói. Enquanto a maior parte do mundo aprende a conviver com a Covid-19, parte da população de Hong Kong, em desacordo com a política de tolerância zero, deixa o país. Já foi registrada a saída de mais de 100 mil pessoas. Isso tem como reflexo o abandono de animais, o que vem causando uma sobrecarga nos abrigos. No Hong Kong Dog Rescue, a protetora Eva se ajoelha e chama os mais novos moradores do abrigo, Cassius e Rox, 2 cães mestiços deixados para trás por seu dono imigrado. Com a redução dos voos chegando e partindo de Hong Kong devido aos requisitos da quarentena, muitas pessoas estão tendo dificuldade de voar com seus animais de estimação. O abandono aumentou em Hong Kong e os abrigos estão funcionando com a capacidade total. Os cães Cassius e Rox foram levados para o abrigo por uma doméstica cujos patrões decidiram voltar para a Grã-Bretanha. A cuidadora Sik disse que o Hong Kong Dog Rescue recebe 10 cães abandonados por mês em média, em comparação com 5 meses antes da Covid-19. Não há números oficiais sobre quantos animais de estimação estão sendo abandonados, mas encontram proteção ao lado de quem opta ficar e oferecer a eles uma nova oportunidade de viver. Enquanto há amor, há esperança. Eles merecem. Olha, uma última informação. O casamento ainda é um sonho para milhões ou bilhões de homens e mulheres do mundo inteiro. Uma situação que não exclui os ucranianos, que enfrentam uma guerra há 26 dias. Mesmo sem a possibilidade de uma cerimônia perfeita, os planos não mudaram para muitos casais, que selam a união e depois partem para a batalha. Vamos conferir na reportagem. A tensão de ter o veículo parado pelas Forças Armadas em meio à guerra na Ucrânia foi transformada naquela cena dos sonhos. Todos os ocupantes do carro sabiam que a blitz era falsa, menos a noiva, surpreendida pelo pedido de casamento no meio do conflito. Mas esse não foi o único casal que resolveu dar o passo à frente depois que a guerra começou em 24 de fevereiro. Nesse caso, marido e mulher são soldados do Batalhão de Defesa de Kiev, capital da Ucrânia, a cidade mais cercada e atingida por tropas russas em todo o país. Uniformizados, Lécia e Valery, que já viviam juntos, decidiram oficializar a união em plena zona de guerra. Mas por que nesse momento? Fabiano de Abreu, formado em Psicologia, Antropologia e PhD em Neurociência, analisa. Faz parte do instinto. É você tentar fazer tudo o que você pode fazer com a, entre aspas, certeza de que pode morrer. Até porque a gente está falando em guerra. A probabilidade de morrer numa guerra, principalmente como essa,
é muito grande. Apesar disso, a união teria levado um pouco de alegria não só ao casal, mas às forças da Ucrânia. Todo esse estresse, toda essa ansiedade relacionada ao momento que eles estão vivendo de guerra, até porque não podemos esquecer que a ansiedade é uma pendência, a ansiedade é relacionada ao instinto. Então, a ansiedade ela está acionada a todo momento, assim como ela é acionada, ela vai acionar a amígdala cerebral, ela vai acionar o sistema límbico do cérebro relacionado às emoções. A noiva disse que é difícil chamar de felicidade incondicional nesta situação, mas desabafou. Com certeza nos sentimos aliviados. Estou muito feliz em ver meu marido pela primeira vez desde o início da guerra. Até o prefeito da cidade, Vitaly Klitschko, acompanhou a cerimônia improvisada, ocorrida no último dia 6. Foi ele que publicou em suas redes sociais o vídeo que rodou o mundo com a seguinte legenda: "A vida continua e vamos proteger a vida de Kiev, nosso estado." Uma mensagem de esperança ao povo que a cada dia prova seu patriotismo. Que para eles que estão ali brigando é um orgulho. Então, eles estão lutando pelo país, estão orgulhosos disso. E aí os casamentos se tornam ainda mais importantes para o momento. Quando você vai fazer esse ato, só o fato da expectativa em acontecer já faz com que libere esses neurotransmissores, como exemplo da dopamina, que você libera na expectativa. E aí, quando você está casando, você libera também a serotonina, que são neurotransmissores da felicidade. Então, se eles pudessem casar todos os dias, eles casariam todos os dias. Não dá para casar todos os dias, mas nos noticiários surge ao menos uma história assim quase que semanalmente, desde o início do conflito. E essa aqui foi uma das primeiras. Arieva, de 21 anos, e Fursim, de 24, estavam de casamento marcado para maio em Kiev. Mas a guerra começou e fez o casal antecipar a união para fevereiro. Ao som de sirenes que davam alerta do início dos ataques, os jovens disseram o tão sonhado sim. Depois da cerimônia, os recém-casados que se conheceram em 2019 em um protesto na capital ucraniana foram direto ao Centro de Defesa Territorial local para unir esforços à defesa do país, como contou Arieva em entrevista. A situação é difícil, vamos lutar pela nossa terra, talvez possamos morrer. E só queríamos estar juntos antes de tudo isso. Mas a jovem mantém a esperança. Torce pela saída da Rússia do país, para que ela e o marido possam comemorar normalmente. Celebrar o fim da guerra, o início do casamento, a formação de uma família, que especialmente nessa hora mostra ainda mais o seu valor. A família é uma necessidade ancestral, natural, faz parte da evolução humana e ela faz bem, fato. Nós evoluímos mediante a isso, então temos sempre que preservar pelos momentos de lazer, principalmente o Brasil, o país mais ansioso do mundo, isso são dados da OMS, pegar os fins de semana pelo menos e passar com a família, seja nesse parque que está atrás de você, seja numa floresta, tudo que tem vinculado à natureza, é importante você passar com a sua família. Ah, o amor é lindo, não é mesmo? Não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar na edição de 1 da tarde. E claro, eu espero você. Até mais.